Quando já era tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. Coloca a mão no coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo, ministra o meu coração, fala que eu te escuto, em nome de Jesus. Tome seus assentos. Gente, em Marcos capítulo 4, Jesus começou a ensinar os discípulos em relação a parábolas. Só que, como vocês sabem, aonde Jesus chega, que começa a pregar, não é uma pregação comum, é uma pregação diferente. Porque a palavra que sai da boca de Jesus é uma palavra que se entra no coração do homem, e o homem recebe com fé. Dependendo do que Jesus esteja falando, aquilo pode virar milagre, aquilo pode fazer transformação. E aqui no capítulo 4, Jesus está pregando sobre a parábola do semeador, e explica a parábola do semeador. E ele começa a dizer: tem terra que recebe a palavra, mas é terra ruim, é terra seca. A semente cai nela, mas não frutifica, porque é seca. Tem terras que é até boa, mas nela não cai apenas a semente, cai também espinhos. E quando a planta boa nasce com os espinhos a sufocam, e a semente, que é a palavra, acaba morrendo. E Jesus começa a falar, Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar aos discípulos. De repente, chega um, chega dois, chega 10, chega 1000. E a Bíblia diz que uma multidão agora também está naquele lugar, ouvindo o que Jesus dizia para os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus começa a ensinar os discípulos, Jesus começa a ensinar sobre isso, mas também tem a multidão. Agora não é só os discípulos, é os discípulos e a multidão. E a multidão se aproxima de Jesus. E quando Jesus está pregando ali, pregando, que a multidão começa a se aproximar, a Bíblia diz que Jesus se afasta da multidão, sobe na polpa do barco e começa a ensinar de cima da polpa do barco, fazendo com que o vento que vem do mar para a terra leve o som dele mais longe, o que ele está falando mais longe. Porque os teólogos dizem que uma multidão é aproximadamente 5.000 pessoas. Então ele vai para o barco e começa a ensinar de longe. E a Bíblia diz que o dia inteiro, de manhã, logo cedo, até de tardezinha, Jesus está ensinando, sem parar para comer e sem parar para tomar água. Então imagina, está todo mundo cansado, está todo mundo afadigado. E a gente que trabalha tem 2 horas de almoço. Você que trabalha, para um pouquinho quando o patrão está olhando, descansa um pouquinho. Imagina quem está no sol, na beira da praia, a um sol de aproximadamente 45 graus, o dia inteiro, em pé, falando e ouvindo. É muito cansativo. Então diz o texto que nós lemos, que naquele dia já era tarde. Repita comigo: já era tarde. Que dia era aquele? Era esse dia que Jesus estava ensinando o dia todo. O homem vai gostar de ensinar a palavra o dia inteiro. E a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e despede a multidão. Jesus permite que a multidão participe, mas ela não participa das coisas grandes, porque quando a multidão vai embora, Jesus começa a explicar a parábola que ele estava contando. Quando ele despede a multidão, ele começa a revelar o que aquilo da terra queria dizer. Então Jesus, ele prega para todo mundo, só que as coisas mais importantes, os segredos que aquilo significa, ele só conta para quem é discípulo. Vai a primeira coisa da parte de Deus aqui nessa noite. Tem coisa que você conta para todo mundo, tem coisa que você pode falar para todo mundo, é da palavra, é testemunho, é para todo mundo. Mas tem coisas que você tem que guardar, porque não é todo mundo que pode ouvir, não é todo mundo que pode escutar. Tem coisas que você vai falar de forma enigmática. Você não vai dizer valores, você não vai dizer quem é o patrão, você não vai dizer quanto foi que ganhou. Por quê? Porque a multidão vai ficar com inveja, a multidão vai começar a catar a tua vida. E tem essas coisas você só conta para quem é chegado, você só conta para quem é discípulo, você só conta para
E a Bíblia diz que os discípulos agora vão escutar de Jesus, depois que a multidão vai embora, o que significava, o segredo, os detalhes que não tinha naquela parábola. Jesus permite que os discípulos entendam o que ele está dizendo. E diz a Bíblia que já sendo tarde, Jesus convida os discípulos para entrar no barco e passar para outra margem, e passar para o outro lado. Mas repara uma coisa comigo: tanto Jesus como os discípulos, como a multidão, estão cansados, afadigados de passar o dia todo escutando ele ensinar no sol quente, sem comer, sem beber água. Então tanto está cansado a multidão, como está cansado Jesus, como está cansado o discípulo. Mas Jesus faz questão que os discípulos e não a multidão entre no barco para chegar no outro lado. Presta atenção: tem coisa que Jesus vai cobrar de você que é discípulo, que não vai cobrar da multidão. Tem coisas que Jesus vai mandar você fazer que não vai mandar a multidão. Tem coisas que Jesus vai cobrar de você que não vai cobrar da multidão. Às vezes começa o questionamento: por que ele cobra de mim isso e não cobra isso de fulano? Por que ele pede de mim isso e não pede isso de fulano? Começa os questionamentos. É porque com o discípulo a exigência sempre será maior do que com a multidão. Tem gente que quer ter a honra de discípulo, tem gente que quer saber o que o discípulo sabe, tem gente que quer entender o que o discípulo entende, tem gente que quer a cadeira que o discípulo tem gente que quer a oportunidade que o discípulo tem, mas quer viver como multidão. A ordem de Jesus foi: multidão, vai para casa, discípulo não. Discípulo, entra no barco que a gente vai passar para o outro lado. Deixa eu dizer uma coisa para você: tá cheio de gente que quer cantar como discípulo, que quer dirigir um culto como discípulo, que quer pregar como discípulo, evangelizar como discípulo, mas quer ter, aleluia, o preço que a multidão tem. Quer ser discípulo, mas não quer pagar o preço de discípulo. Então tem gente que quer ter a característica de discípulo, mas quer permanecer na multidão, quer permanecer no meio de quem é multidão. Levante a mão, porque eu quero liberar uma palavra nessa noite. O Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém aqui: você não é multidão, você vai ter que se separar. Tem pessoas que você tem que se afastar. Tem certos tipos de música que você tem que parar de ouvir. Tem certos tipos de coisas que você tem que parar de ver. Tem certos tipos de lugares, de ambiente que você tem que parar de, aleluia, de frequentar. Sabe por quê? Porque você não é multidão, você é discípulo. E a ordem nessa noite é: multidão, vai para casa, vai descansar, faz o que quer. Discípulo não. Discípulo escuta a ordem e recebe a ordem do Senhor Jesus. Repita comigo nessa noite: eu preciso ter as características de discípulo. Multidão, já está tarde, vai para casa descansar. Discípulo não. Discípulo entra no barco. Entra no barco porque a gente ainda vai para o outro lado, ainda tem coisa para fazer. Oh, meu Deus do céu. Multidão, você está cansado demais, homem, vá para casa descansar. Discípulo não. Eu imagino a cara dos discípulos. Ele está pensando que a gente é de ferro, é? Discípulo não. Ou desiste de ser discípulo e vai embora com a multidão, ou obedece o chamado de Jesus e vai. Eu trabalhei tanto, eu estou cansado, mas se Jesus está mandando eu fazer, eu vou. Hoje é hoje é o meu dia de folga. Que danado eu vou fazer lá? Jesus mandou, vai ter que ir. Eu passei o dia no sol quente, trabalhando na enxada, plantando na viva, colhendo inhame, e eu vou ter que ir pro culto hoje. Vai ter que ir pro culto, porque você não é multidão. Multidão descansa, discípulo descansa no Senhor. Oh, meu Deus. Porque tem lugar que multidão não pode ir, só quem vai é discípulo. Tem lugar que multidão não cabe a multidão, só cabe discípulo. Dá para entender isso aqui? Ó, multidão ouve a palavra. Multidão recebe milagre. Ou não recebe?
Multidão anda acompanhando Jesus, mas multidão não permanece com Jesus em todos os lugares. Oh, Jesus amado. Multidão não pode ir para todo canto, porque multidão atrapalha. Gente demais atrapalha. Gente demais perde o foco. Mas se for para ser discípulo, você vai ter que obedecer à vontade de Jesus. Oh, meu Deus do céu, me entenda uma coisa. A partir do momento em que você dá um passo para frente e diz: Jesus, eu quero te seguir e quero me tornar um discípulo, muita coisa vai ter que ficar para trás. Se você escolhe ir por essa direção, automaticamente você não pode mais ir por essa direção. Se você escolhe ir por esse caminho, automaticamente você não vai mais poder trilhar esse caminho. Vai ficar para trás muita coisa, vai abrir mão de muita coisa, pela voz que te chamou e disse: vem para mim, vem para mim. É quando o coração bate forte, o peito abre, e é o Espírito Santo dizendo: vai para ele, vai para ele, vai para ele. Ele senta no barco, atendendo ao chamado de Jesus, ciente de tudo que pode acontecer. Por quê? A geografia do Mar da Galileia é inconstante. Quem aqui já morou no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1, 2, 3, Rio. Eu morei 1 ano lá. No Rio de Janeiro é assim, ó. Tá tudo limpo, né? O céu tá limpinho. Tu saiu de casa, chegou no trabalho, quando tu olha pro céu já tá armado de chuva. Aí tu diz assim: vou em casa buscar o guarda-chuva. Quando tu vai buscar o guarda-chuva, que está, o céu tá limpinho de novo. Porque a região geográfica do Rio de Janeiro, os cientistas vão dizer que entre o Rio e uma parte de São Paulo e um pedaço do Espírito Santo, existem 2 correntes de vento, uma quente e uma fria. Isso é raro, não é em todo lugar. Que é o mesmo que acontece no Mar da Galileia. Então, ninguém sabe. Você pode entrar no mar, daqui a pouco o vento. Então os discípulos entram no barco cientes de tudo o que podia acontecer. Eles sabiam que poderia vir uma tempestade. Também eles sabiam que podia acontecer nada, ia chegar do outro lado. E aí talvez a gente se pergunte: será que vale a pena se arriscar? Às vezes Jesus chama a gente para fazer tanta coisa. Às vezes Jesus te chama para fazer uma coisa que tu vai ter que deixar o emprego para fazer. Será que vale a pena? A gente fica se perguntando, né? Às vezes vai ter oportunidades que vão surgir e vai afastar você de Deus. Você olha assim: mas o salário é tão bom e eu estou parado. Será que vale a pena arriscar? Porque Jesus chama para entrar no barco, mas os discípulos estão cientes disso, que para entrar no barco e entrar naquele mar junto com Jesus, tem muita coisa que a gente vai ter que arriscar. Olha para quem está perto de você e diga assim: tu tem coragem? Não escutou não. Diga assim: tu tem coragem de arriscar alguma coisa por Jesus? Talvez a gente se pergunte: vale a pena deixar isso para trás para seguir esse negócio de Jesus? Porque tem coisa que você vai deixar para trás. Não dá para levar muita coisa com Jesus. Os discípulos, Jesus chama os 70 discípulos, unge eles e diz assim: vão, ide, pregai, expulsai demônios, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Os discípulos começam a pegar. Pega chinelo, pega mala, pega comida, pega o negócio, pega isso, pega aquilo. Vamos. Jesus disse: vamos para onde? A gente vai mandar para fazer o que o Senhor pediu. Ele: não é para levar nada. Não é para levar chinelo, não é para levar comida, não é para levar faca, não é para levar nada. É para ir sem nada, para deixar tudo para trás e ir embora. Oh, meu Deus do céu. Será que você tem coragem de abandonar algumas coisas por causa de Jesus? Ah, mas e o namoro? Esse namoro, olha, está me afastando, está deixando o negócio. Será que você tem coragem de abandonar? Dá um chute na bunda dessa namorada, ou dar um chute na bunda desse namorado, e a se agarrar com Jesus dentro do barco? O que é prioridade para você? É Jesus ou é multidão? Porque multidão já estava dormindo enquanto os
discípulos estavam dentro do barco dizendo: e agora, o que é que vai acontecer? E agora, o que é que vai dar? E agora, como é que vai ser? Mas somente você que recebeu o chamado de Jesus sabe o que sentiu. Só é você que sabe como foi que ele falou. Às vezes a gente deixa de comprar coisa pra gente, pra comprar coisa pra alguém, pra atender o chamado que foi Deus que mandou. Às vezes a gente deixa de luxar pra botar luxo em alguém, porque foi Deus que mandou. Mas só você sabe o que você sentiu quando, em meio a tanta gente, em meio a tanta circunstância, ele gritou no teu coração e disse: vai, vai. Muitos podem julgar as tuas renúncias, muitos podem julgar, aleluia, e dizer que você está louca, dizer que você está fazendo besteira, dizendo que você está ficando doida. Oh meu Deus do céu, pelo fato de que você foi capaz de abrir mão e de fazer por causa de Jesus. Mas só você sabe o que sentiu quando ele tocou você e disse: faça. A multidão não viu como foi lindo aquela voz que você bateu o olho e Jesus falou no teu coração: eu quero desse jeito, dessa marca, desse modelo. E eu quero que bote carne, eu quero que bote arroz, eu quero que deposite o dinheiro, eu quero que faça isso. Muita gente chama você de louca, mas você sabe que está debaixo de uma palavra. E se está debaixo de uma palavra, eu faço por ele. Diga pro irmão que está do seu lado: eu faço por ele. Oh meu Deus do céu. Repita comigo bem alto: não critique as minhas renúncias. Você não sabe como foi lindo o chamado dele na minha vida. Alguém critica você porque você gosta de ajudar alguém, ou porque você deixou coisa para trás por causa de Jesus. Mas não julgue, não critique, porque você não sabe como foi a apresentação dele com ele. Então, eles entram no barco. Pedro entra, Tiago entra, João entra, os discípulos entram no barco, até Judas entra. Imagina um barco com 12 homens dentro, passando. Se você for analisar o texto, a maioria das Bíblias atrás tem um mapa, e se você vê o tamanho do mar da Galileia, Jesus demorou aproximadamente 12 horas para atravessar aquele mar. Então Jesus disse: entra no barco. Ele libera uma palavra: entra no barco. Tem que deixar para trás, tem que separar da multidão. Está cansado? Entra no barco. Tem que fazer o que ele quer. Mas sempre que Jesus, escute isso, sempre que Jesus pede algo a você, ele libera uma promessa em seguida. O que ele disse? Entra no barco. E o que vem em seguida? Nós vamos passar para o outro lado. Você já foi cobrado por Jesus? Todas as vezes que Jesus nos cobra algo, sempre vem uma promessa em seguida. Deu para entender isso aqui? Jesus libera uma palavra: entre no barco. Está cansado? Entra no barco. Quer dormir? Vai não. Entra no barco. Quer ir para casa? Vai não. Entra no barco. Em seguida ele diz o quê? Porque nós vamos passar para o outro lado. Sabe o que eu aprendo aqui? Independente do que vai acontecer daqui para frente, dentro do mar, dentro do lugar que Jesus te chamou, oh meu Deus, você vai chegar do outro lado. Independente do que vai acontecer, do momento que Jesus te convidou para frente da sua vida, agora a sua história está debaixo da palavra de Jesus. E qual foi a palavra que ele liberou? Entra no barco, porque nós vamos passar e vamos chegar do outro lado. Eu não sei se o mar é difícil, eu não sei se as ondas é difícil, mas a história está debaixo de uma palavra. Você vai passar e vai chegar
Graças a Deus. Olha a palavra de Jesus. Ei, esse mar aí não é para qualquer um não, hein? Ei, esse terreno aí não é para qualquer um não, hein? Mas Jesus diz o quê? Vamos para o outro lado. Ó, não importa o que iria acontecer dentro do barco, mas que eles iam chegar, eles iam, porque Jesus já tinha liberado uma palavra. Repita assim comigo: Senhor Jesus, libera sobre a minha vida uma palavra. Porque uma palavra, diga, porque uma palavra que o Senhor liberar sobre a minha vida, aconteça o que acontecer, eu chego aonde a palavra disser que eu vou chegar. Oh meu Deus, glorifiquei nessa noite, porque tem gente aqui que o Senhor Jesus vai liberar a palavra. Vai liberar a palavra. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas você vai chegar. Oh meu Deus do céu, escute isso. Eles entram no barco. Os discípulos entram no barco. 12 homens dentro do barco. Ali no barco, tem pessoas com personalidades diferentes. Entendeu? Ali no barco, irmã Fátima, tem pessoas com educação diferente. Uns são mais educados. Ou os 12 discípulos é uma cópia um do outro. Claro que não. Ali no barco, irmão Luciano, tem gente que viveu financeiramente melhor e tem gente que não teve muita oportunidade de vida. Ali no barco, Etinho, tem gente que era acostumada a trabalhar, mas tem gente que não trabalhava. Ali no barco, tinha gente que era agitado, mas tinha gente calma. Ali no barco, tinha gente que era ignorante. Você não podia olhar para ele que ele já dizia: tá olhando o que para mim por quê? Nunca me viu não, quer uma foto, tá me achando bonito. Mas ali no barco tinha gente mansa, carinhosa. O que é que Jesus faz? Bota todo mundo no mesmo lugar, preso no mesmo barco. Vai entendendo isso aí? Bota todo mundo diferente um do outro para conviver no mesmo barco. Ou vocês acham que esse negócio de Big Brother foi a Globo que inventou? E botar todo mundo preso num lugar para conviver durante um tempo? Foi não, meu filho. Quando a viagem começa, eles entram no barco e a viagem vai começar. Presta atenção nisso aqui, tá? Quando a viagem começa, que tá tudo indo bem, é tanto abraço, eita, nós estamos com Jesus. Quando a viagem, quando entra no barco, tá todo mundo bem, o sol tá bonito. Oh meu irmão, eu gosto tanto de você, olhe. Ah, alguém tá comendo, derrubou a comida. Não, deixa que eu limpo para você, não precisa limpar, eu que vou limpar. É tantas flores, é tanto amor. Por quê? Porque o barco tá indo bem. Só que lembrem-se, vai passando as horas e a convivência vai chegando. Você quer conhecer alguém? Conviva com ele. Porque no bom, na bonitude eu aceito tudo. Você quer ver uma coisa? Se a tua mulher fizer um café, tá aqui Lu, que é marido, tá aqui Luciano, Etinho, tá Pio, irmão Everaldo. Se a tua mulher fizer um café ruim, e na cara dela, que café ruim da molesta. Porque você já convive. Agora se tu for na casa de uma visita e a visita não botar açúcar, e os cafés, irmã, tá bom demais, irmão, eu gosto é assim. Por quê? Porque na bondade a gente aceita tudo. Na bondade, quer ver uma coisa? O marido agora, você passa a semana toda com a mulher brigando, receba o dinheiro para ver se ela briga com você naquele dia. Porque tá na bondade. Eu duvido que ela brigue com você se você tiver recebido o dinheiro. Eu dou um doce. Na bondade a gente aceita tudo. Agora, deixa eu complementar aqui a bondade. Daqui eu vou para a ruindade. Então a viagem está indo bem. Na bondade eu escuto,
bondade alguém bate em você. Não, irmão, tranquilo. Não, eu sei, tem. Na bondade eu finjo ser uma pessoa. Na bondade eu finjo que está tudo bem. Eu mostro quem eu quero que você veja. Na verdade, na bondade eu não me incomodo. Porque no início todo mundo vê a qualidade que o outro tem. Se eu for comer na casa do irmão Everaldo, se eu for lanchar na casa da irmã Fátima, se eu for jantar na casa de Etinho ou na casa de Jó, toda a comida que eu comer vai ser boa. Porque eu não convivo lá. Eu não sei qual é o... Entendeu? Mas lá em casa, de vez em quando eu digo: ih, Érica, o negócio hoje foi bem ruim. Porque a gente convive. Deu para entender? Então na bondade a gente só vê a qualidade. E outra, vocês não fazem comida para eu comer todo dia. Fazem de vez em nunca. Então como é de vez em nunca, você vai botar o melhor que tiver, que é para não errar o ponto. Isso é a bondade. Mas quando eles começam a conviver dentro do barco, vai passando-se as horas, aí começa o mar. Aí o tempo fecha, e isso é de noite. E aí começa a soprar o vento, e as águas do mar começam a se balançar. Aí começa a vir a ruindade. As brigas dentro de casa vem do quê? É do dia que tu tá cheio de dinheiro, pagando almoço, viajando e comprando lanche? É não. É no dia que tu tá liso, com pouca comida, sem ir pra canto nenhum e vendo a cara do outro dentro de casa direto. Deu para entender? Então o vento começa a soprar, o mar começa a se agitar. Quando o perigo nos afronta, a gente revela qual é a nossa intenção e que nós somos de verdade. Todo mundo tem dois lados. Não existe debaixo do sol ninguém que tenha um lado só. Por que Jesus diz assim: se baterem em uma face, dê a outra? Não está falando do rosto não. Ele está dizendo assim: Lita, se alguém machucar a tua ruindade, o teu lado ruim, mostra o bom para ele. Porque todos nós temos duas faces. Jesus estava falando disso. Não estava falando de alguém dar na tua cara e tu dar o outro lado para bater na tua cara, não. Que isso era uma parábola. Parábola não é exatamente o que está sendo colocado ali. Parábola tem um sentido espiritual envolvido. Então aí eles começam a conviver. Aí começa, aquele que limpava o chão para o outro comer. Rapaz, aquele bicho suja demais. Tá, a mulher, eu acabei de limpar aqui a casa, já está sujando de novo. Não. O café daquela irmã, misericórdia. Não aguento mais tomar, tá me dando já um negócio. Aí começa a conviver, só tem uma coisa: não dá mais para voltar atrás. Por quê? Porque tu já está dentro do barco e está dentro do mar. Eu vou falar para quem é casado: casou, não tem mais como se separar, porque tu já está dentro do barco, já está dentro do mar. Agora eu vou falar no sentido espiritual: você está dentro da igreja, não adianta querer sair, porque você está se incomodando com alguma coisa que alguém está fazendo. A essa altura não dá mais para voltar, não dá mais para desistir, porque se você não fizer nada, o barco afunda. Aí a Bíblia diz que as águas começam, o vento sopra e a água entra no barco. Entra no barco. Dá para voltar mais não, meu filho? E dá, se joga no mar e morre afogado. Porque lá no mar da Galileia tem tanto sal que não dá para nadar não, viu? Eu vou nadando, vai. Para a densidade da água puxar você para baixo. Não dá mais para voltar. Você pode olhar para quem está do seu lado e diga assim: quem entrou no barco e obedeceu a Jesus, não tem mais como voltar atrás. Então, ou você faz alguma coisa para melhorar o barco, porque a água está entrando no barco, então. A água, ou morre. Escolhe aí. Ah, eu não vou. Tem gente que é assim, né? Tá na igreja, tá vendo que a igreja está precisando de alguma coisa, ou ele tem um palpite que vai melhorar em alguma coisa.
O que é que ele diz? Eu não vou dizer nada, vou deixar o negócio acabar. Ô, caba besta, tu tá dentro da mesma igreja que eu também tô. E se eu afundar, tu também afundar junto. Então, tá todo mundo dentro do barco. Se você não ajudar, o barco vai afundar. E lembre-se, você está dentro dele também. Porque todos estão no mesmo barco, indo para o mesmo caminho. Mas eu não gosto de fulano. Mas eu não vou com a cara de ciclano. Não é o convívio. O convívio vai começar a mostrar os defeitos. As águas entram no barco. Alguns começam a tirar a água, certo? Para o barco não afundar. Mas tem outros que tanto faz como tanto fez. Tá ali, ó, dormindo, que é uma beleza. Então o mesmo Jesus que chamou você também chamou ela. O mesmo Jesus que chamou você também chamou ele. Não desista, porque toda vez que você desiste, você sempre leva alguém com você. Aí o versículo de número 37 vai dizer que as águas estavam entrando no barco, e enquanto uns tiravam a água com medo do barco afundar, outros mal sabiam o que fazer. Quer ver uma coisa? Isso aconteceu comigo e Eric Jardiel. A gente foi assaltado. O assaltante botou... Foi assaltado. A arma foi comigo, não foi? Isso, aqui em mim. Aqui, ó, bem aqui, ó. 2017, mais ou menos. Aqui, a arma aqui. E eu tava lá. Não, ele... Aí eu, não, o que você quer? Celular, passa. Ele tava bem alterado. Passa celular. Eu vou pegar o celular do bolso. Avisando sempre, né? Aí que ele pensa que eu puxo uma arma. Toma o celular. O que mais você quer? Não, relógio. Eu tava com o relógio. Tira o relógio aí. Fui tirando. Nisso, ele foi pedir o celular de Érica. A Érica tava assim, ó. Eu digo, Érica, ela... Digo, pronto, essa daí tá só viva a matéria. Eu reagi de uma forma. E Jardiel estava assim, meu Deus do céu, e agora Jesus? Jardiel estava ali sendo assaltado e falando com Jesus. O assaltante pegou o cabo do negócio e puf, na cabeça de Jardiel e disse, cuidado, vice boy. Tu lembra disso? Jardiel, ai meu Deus. E eu na calma. Mais alguma coisa? Aí ele, olha, eu vou sair, não é para olhar, não disse, nem se preocupe, nós não vamos olhar. Eu reagi de uma forma, Jardiel agiu de outra. E Érica, a gente trouxe ela nas costas, eu e Jardiel para casa. Então dentro do barco, imagina aí, tu tá dentro de um negócio difícil. Tu vai agir de um jeito. Tio já vai agir de outro jeito. Se sair um pitbull para pegar você e tiver um muro para você pular, vai ter gente, meu filho, que nunca pulou um muro, mas dessa vez ele sobe igual uma aranha no muro. Mas vai ter gente que diante do pitbull vai fazer o quê? Isso aqui, ó. O cachorro vai comer ele todinho e ele não vai se mexer. Então, quando o barco começou a afundar, alguns discípulos começaram a correr. Não, vamos tirar a água para fora porque vai afundar e a gente vai morrer. E já tem outros assim, ó. E aí o que estava fazendo começou a dizer, tá vendo, fulano é preguiçoso, ciclano não ajuda. E é nessa hora que uns começam a olhar os problemas e defeitos do outro. Eu odeio ele, eu não suporto ela, ele só atrapalha, ela não serve para nada. Porque vai ter momentos que Jesus vai permitir com que você passe no limite, com que você passe pela frustração. Se é no casamento, se é na igreja, se é no trabalho, se é na escola, você vai passar no limite. No limite. Você vai querer fazer, você vai querer ajudar, mas não vai poder. Porque a tempestade está dentro do barco para afundar o barco. Aí você tem que escolher, ou briga com quem está no barco, ou ajuda a quem está fazendo alguma coisa para o barco continuar. Está entendendo isso aqui? Diz a Bíblia que eles pegaram uma água e tiravam do barco. Pegavam a água e tiravam do barco. Só que a tempestade não era na água. A tempestade era de vento. Escute isso. Diz a Bíblia que a tempestade era de vento. Mas como o vento não conseguiu afundar o barco, o que o vento fez? Soprou na água. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem estava afundando o barco foi a água. Mas a causa principal da tempestade foi o vento.
Você está olhando para o teu marido achando que o problema é ele, porque ele é a água, ele que está botando tudo a perder, ele que está botando as coisas a perder. Mas na verdade o culpado em tudo isso não é a água, é o vento. É que Satanás não tem poder para afundar você, para afundar teu casamento, para afundar a tua casa. O que é que ele vai fazer? Vai soprar em quem pode fazer isso. Está entendendo o que é que Deus está fazendo nessa noite? Você tem que começar a olhar para o alvo certo. Rapaz, ele é tão ignorante. Olha para quem está causando isso. A tempestade era de vento, mas quem estava afundando o barco era a água. E os discípulos queriam resolver aquele problema agindo no alvo errado. O problema não era a água. Repita comigo, o problema, mais alto, o problema não é a água. Diga assim, a água eu vejo. Diga assim, o problema é o vento, que eu não vejo. Ou você vê vento? Tá aqui, ó, o ventilador está soprando, mas cadê o vento que ninguém vê? Irmão, o problema está onde você não vê. Porque se Satanás fosse trabalhar na tua vida para tu ver, seria bom demais. Porque tu via, né? Resolvia. Ah, rapaz, o negócio está ruim, eu estou vendendo e não estou recebendo dinheiro, o povo não está me pagando. Abre os olhos espirituais e começa a ver o que tu não está vendo. Não. Lá em casa eu recebo 500 por mês, 800 por mês, 1000 por mês. Não está dando para nada. Chega na metade do mês, a feira que é 850, não está durando nem uma semana. Começa a ver o que você não estava vendo. Tu está olhando tanto para a água que não está vendo que é o vento que está fazendo isso. Não, o meu filho não me escuta. O meu filho... Para de olhar para a água e começa a olhar para o vento. Você pode dizer para esse crente que está do seu lado, diga assim, a água é a agitação. Diga assim, a água você vê. Diga assim, mas o real motivo que está causando isso é quem você não vê. Você tem que achar o vento que está soprando sobre a água. Então, os discípulos queriam resolver o problema que era do vento tirando água. Não ia resolver nunca. Não ia resolver nunca. E diz a Bíblia que chegou uma hora que entrou tanta água que eles se desesperaram. E eles disseram, vamos morrer. Só que alguém teve a ideia de dizer, mas peraí, Jesus está no barco. Não devia ter chamado logo, não era? Jesus está no barco, o que é que ele está fazendo? Dormindo. Fica assim comigo, Jesus estava dormindo. O pau cantando e Jesus dormindo. O pau quebrando e Jesus dormindo. O barco e Jesus dormindo. Só que Jesus estava dormindo porque ele sabia que os discípulos tinham capacidade de passar naquela tempestade. Por que Jesus sabia que tinha? Porque estava Pedro lá. Pedro era o quê? Pescador, acostumado a manusear o barco quando o vento estava ao contrário. Acostumado a entrar na água se precisasse remendar algum furo dentro do barco. Pedro era pescador. Quem também estava no barco? João. Se vocês lerem João capítulo 21, vocês vão ver que João é especialista em natação. Se alguma coisa acontecesse, precisasse entrar na água, também tinha João para ajudar. Porque João também entendia de barco. Quem estava também lá? Tiago. Tiago trabalhava com o quê? Com madeira de acácia, a mesma que usava para fazer a sola do barco. Então tinha discípulos ali capacitados que, se trabalhassem em conjunto, o barco não ia passar por aqueles problemas. Mas os discípulos viveram tanta coisa boa. Os discípulos passaram por tanta coisa boa, por tantos milagres, por tantos ensinos. Mas na primeira dificuldade, o que é que eles fazem? Questionam Jesus. Eles se desesperam. O problema está aí, viu? O problema está aí. O problema está no desespero. O problema está no cansaço. Quando a gente está muito cansado, a gente toma sempre atitudes equivocadas. Nunca, repita assim comigo, nunca devo tomar atitudes no momento de fúria.
negócio tá aí, ele se agoniza, se aperreia. Na hora do aperreio, irmão, não adianta. Tudo que tu fala, nunca vai dar certo tudo que você vai tomar. Tem que parar para pensar em o que você vai fazer. Então eles se aperreiam. E diz a Bíblia que eles chamam Jesus. Acorda, Senhor, acorda. Jesus acordou. Jesus acorda. Diz a Bíblia que eles questionam. O senhor não está vendo, não? E essa expressão, você não está vendo, não é uma expressão de educação, é uma expressão de quem está passando na cara. Eles acordam Jesus. Esse é o versículo 39. Bota aí, Jardel, para mim. Lucas 4, 39. Na primeira dificuldade, os discípulos passam na cara de Jesus que o que Jesus está mandando ele fazer não é bom. Versículo de número 38. Aleluia. É Marcos isso, Jardel? Perdão, não é Lucas não, eu que falei Lucas. Marcos 4, 38. 38. Ele, porém, ele quem? Jesus, estava na polpa dormindo sobre a almofada. E despertaram-lhe. Quem despertou? Os discípulos, né? Que só tinha Jesus e os discípulos. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não disse dá que pereçamos? Ele está dizendo assim para Jesus, pode tirar. Ele está dizendo assim para Jesus: o senhor não está vendo não, o senhor não se importa não com a gente, o senhor não está vendo a besteira, a arruaça que está acontecendo no barco não? Não disse dá que pereçamos? O senhor botou a gente nesse lugar, com essas pessoas para morrer. O senhor me permitiu casar, o senhor me permitiu entrar no louvor, o senhor me permitiu entrar na igreja, o senhor me permitiu chegar nessa cidade para morrer, viver desse jeito. Olha o questionamento que eles fazem a Jesus. Aí diz a Bíblia que eles julgaram Jesus por aquilo que Jesus não tinha culpa. E Jesus tem culpa, tem? Escuta isso aqui. Jesus escuta todas as reclamações que os discípulos dizem. Mas quando Jesus olha para a situação, Jesus repreende o vento. Diz a Bíblia que ele se levanta e também repreende os discípulos. Ele diz assim: vocês não têm fé? Cadê a fé de vocês? Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão me questionando depois de ver tudo que eu sou capaz de fazer, vocês ainda estão me passando a minha cara. Depois de tudo que vocês me viram fazer, vocês ainda estão me perguntando: oh, Jesus aqui, Jesus estava dizendo para eles: vocês estão achando que eu sou o quê? Vocês não viram o paralítico não, o endemoniado que eu libertei, o cego que eu curei, o aleijado que eu levantei, o morto que eu ressuscitei? Vocês não viram não que eu multipliquei maná, que eu curava, que eu libertava? E agora fica perguntando o que eu posso fazer? Eu vou mostrar o que eu posso fazer. Vento, calma, mar, calma. E a Bíblia diz que o vento e o mar obedecem a palavra que Jesus libera. Eu vou liberar uma palavra da parte de Deus para você. Eu não sei o que você vem vivendo, eu não sei o que você vem enfrentando, mas está na hora desse vento cessar, está na hora desse mar cessar, está na hora dessa água se acalmar. Aleluia. Se aproxima de Jesus, porque Ele tem uma palavra certa para a situação certa. Se aproxima de Jesus, porque Ele sabe como resolver o problema. Fica de pé nessa noite para adorar. O Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, Ele vai dar ordem. Ei, Ele vai dar ordem. Ei, Ele vai dar ordem. Ei, vento! Ei, vento! Eu não sei aonde esse vento está soprando. Se é no casamento, se é na finança, se é na empresa, mas eu quero dizer algo para você. Ei, vento! Cessa! Cessa! Oh, meu Deus do céu, pode cantar, Eduarda. Você vai agora levantar a sua mão e apontar mais ou menos para onde fica a tua casa. E você vai levantar um clamor e vai dizer: em nome de Jesus.
Você vai levantar a mão e vai começar a orar e vai dizer: vento, na minha casa não, na minha casa não, na minha casa não. Levante a mão bem alto e comece a orar e a dizer: eu repreendo todo vento contrário, eu repreendo toda tempestade agora, em nome de Jesus. Você que está em casa, eu quero orar por você. Aí onde você estiver agora, levante a tua mão dentro da tua casa e comece a dizer: em nome de Jesus, saia da minha casa espíritos malignos, espírito de enfermidade, espírito do vício, deixa a minha casa agora, em nome de Jesus. Eu profetizo, irmão, abra a boca e declara, abre a boca e declara, sai, sai, declara nessa noite, profetiza nessa noite: coronavírus, saia da minha família, saia da minha família, saia da minha família. Lavará sobre de que não passa. Declara nessa noite, com fé, declara que o Senhor vai entrar nessa causa, declara que o Senhor vai entrar nessa causa, declara que a família dele, e repreende, diga: Senhor Jesus, eu não posso nada, eu sou fraca, eu estou falha, mas eu creio nessa palavra que o Senhor liberou. Eu sou uma pequena pecadora, eu sou um pequeno pecador, mas eu tomo posse dessa palavra, e eu creio que esse vento vai bater em retirada da minha casa, vai bater em retirada da minha família, vai bater em retirada da minha vida. Saia vento, saia mar, o barco não vai afundar, o barco não vai afundar, o barco não vai afundar, não vai afundar. Eu profetizo: o barco do teu casamento não vai afundar, o barco do teu ministério não vai afundar. Deus vai entrar na causa. Deus vai entrar na causa, Deus vai entrar na causa. Ainda tem jeito. Não largue a bandeira, permanece firme, permanece firme. Expressar e estirar. E põe as mãos para cá e diga comigo: Senhor Jesus, nós consagramos o pão e o suco de uva, que representa o teu corpo e o teu sangue. Fazendo isso, Senhor, como igreja, nós entendemos o teu propósito. Hoje é Santa Ceia, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 11:23 que nós devemos fazer tudo isso em memória dele. Então, quando o negócio apertar na tua casa, quando o negócio apertar na tua família, lembra dele, em memória dele, porque ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer. As pessoas que vão tomar a Santa Ceia, permaneçam de pé. As que não vão tomar, tome os seus assentos. Eu quero convidar aqui na frente Érica, Aleluia e Jardiel. Deixa o data show aí com Jackson e vem aqui para frente. As pessoas que vão tomar a ceia, fique de pé. Érica, por favor, pegue o pão. Jardiel, por favor, pegue o suco e podem servir a nave da igreja que vai tomar a Santa Ceia, em nome de Jesus. Ao pegar o pão e o cálice, você espera, tá? Para a gente tomar juntos. Te chamam de Deus e Salvador, te chamam de Rei, de Senhor, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Mais uma vez. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Você que está em casa, compartilha essa live. Deixa o teu pedido de oração. Não desista. O teu barco
Aleluia. Desejado das nações, o desejado das nações. Yeshua, 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 os desejados das nações, o desejado das nações. Yeshua, 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 mais uma vez, o desejado das nações, o desejado das nações. Yeshua, 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 tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és. todos podem comer do corpo e tomar do cálice. Aleluia. Aleluia. Podeis tomar do corpo e comer do cálice. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Fique de pé, igreja. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou. Aleluia. Voz gritou, ele lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, Para seus ele lama sabachthani, Deus meu, Deus Agradeça a Ele por mais uma semana abençoada, por mais um mês abençoado, por mais uma vitória conquistada. Oh, meu Deus. Agradeça, diga: Senhor, obrigado. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho o necessário. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos,